Nós vamos falar da bolinha da vez. O que realmente vende em todos os lançamentos. Estamos falando de estúdios, Ricardinho. Tá até babando, Rafael. Pois é. Você viu? O pessoal lá, até babou aqui. Meu, ele até babou. Olha, vou te falar. Puxa vida. O Rafael me perguntou que eu tanto dou risada quando ele faz a abertura, é porque o pessoal da olhando aqui se assusta. E agora o negócio foi um pouquinho acima do normal, mas é que com essa empolgação, Rafael, porque hoje é um episódio, é um dos episódios que eu gosto de falar, porque nós vamos falar de negócio. Nós vamos falar de negócio, de investimentos, de dinheiro. Nós vamos falar de dinheiro. E para falar de dinheiro, nada mais importante do que antes. Você que está aí assistindo, curtam, compartilham, se inscrevam, ativem o sininho, mandem para todo mundo. Donas Anas, mandem para todo mundo. Seu André, mandem para todo mundo. Seu Vitor, Pitinho, manda para todo mundo compartilhar esse episódio, porque todo mundo que a gente traz aqui, falando português direito ou não, é gente gabaritada que só tem o intuito de mudar a cabeça de todo mundo aqui. É isso daí. E, gente, tá começando mais um JDcast. Se aconchegue, tá no escritório, tá em casa, tá no plantão, tá no carro. Vamos começar a ouvir que o pessoal de hoje tem muito a dizer sobre estúdios, né, Tem Ricardo? bastante. E hoje nós vamos falar exatamente disso, Rafa. Estúdios, né? Estúdios de uma forma geral, né? Não só estúdios para morar, mas estúdios como forma de investimento e todas as nuances que o produto estúdio tem dentro da casa. E para falar desse assunto que é tão importante e que a bolinha da vez é talvez a menina dos olhos do nosso negócio hoje em dia, porque vídeos, lançamentos, né, Rica, Derretem. não é verdade? Temos Então, aí a Anália Franco acabando os estúdios já praticamente, né? Temos Bosque, temos Landmark, temos Moca, temos estúdio para tudo que é lado para quem quiser investir. eu vou falar para vocês, estúdios hoje em dia aqui pra gente é que nem um miojo. Você faz, come na hora, faz na hora, vende na hora. É uma coisa de louco, não é verdade, É só Rica? você ter o discurso certo na ponta da língua, que é o que a gente vai ensinar aqui. Mas antes, Rafael, Exatamente. vamos apresentar esse pessoal aqui que vai nos ajudar disso aqui. Vou começar com essa figuraça que está aqui na minha frente, senhor Mohamed. Seja bem-vindo. Mohamed, prazer, Mohamed. Finalmente Meu amigo o senhor Mohamed. está aqui sentado conosco. O Mohamed veio aqui hoje representar o comercial, porque o Mohamed é um cara que vem vendendo muito estúdio aqui na empresa, não só para os brasileiros, mas também para os estrangeiros. Então, acho que essa nuance para você trazer aqui vai ser bem interessante. Então, Mohamed, bem-vindo à nossa humilde mesa do podcast. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Rafael. Agradeço muito pelo convite. Estamos com mais uma feira que a gente faz. Acabamos de vender dois estúdios aqui no Passeio Santa Cruz. Faz dias, mais ou menos, a última venda. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer representar a diretoria do Alan, que é o meu diretor agora. E como gerente da JD House, todo mundo me conhece como Árabe da Diálogo, mas na verdade eu sou gerente comercial da JD House, a casa que eu estou fazendo parte aí. Estou muito feliz, estou fazendo o meu papel aqui. Seja muito bem-vindo, Mohamed. Demorou para você estar aqui, mas vai ser muito especial hoje, eu não tenho Vai dúvida. ser legal. E do outro lado, o nosso amigo, coordenador de produto de mão cheia, marido da corretora Elo. Você é da equipe da Susan, não é isso? Susan, exato. E cada produto que você faz é sucesso. Demorou para você estar aqui também, Cano? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? Prazer é meu. De novo, Mohamed. Prazer é nosso. Companheiro de vendas aqui, ou não é? É isso Sejam aí. muito bem-vindos. Vamos E Rafa, e usufruir da experiência. só para todo mundo entender uma coisa, não é por acaso que o Cano está aqui, né? Para quem assistiu o episódio do Dia das Mães, né, passado, uns dias atrás aí, a Elo comentou assim sutilmente, porque o Cano veio do mercado financeiro. Veio do mercado financeiro, traz ele aqui para falar sobre uma perspectiva financeira. Então hoje o Cano não está só falando sobre o comercial. O Cano vai dar uma perspectiva financeira para a gente, sobre investimentos, né? Então temos um comercial de mesa e temos um financeiro aqui para falar sobre a modalidade estúdio. Já tô louco pra começar, Ricardinho. Já vamos perguntar pra eles nossa questãozinha IBGE? Vamos. Começando com você, Mohamed. Conta um pouquinho da sua história. Como que você chegou a essa área? Como você foi picado pelo mosquitinho dos imóveis? Como qualquer árabe, a gente nasce, aprende. A primeira coisa que a gente aprende na vida é vender.
chegou 6 anos, 7 anos, sua avó te chama, te dá uma sacola cheia de doces, sei lá, de qualquer coisa, vai lá na vende e me traz em dinheiro, transforma em dinheiro. Então, na minha cultura lá no Egito, meu avô fazia isso com toda a minha geração de primos, de sobrinhos, de netos, de tudo mais, e é uma coisa da família mesmo. É o primeiro teste. Você transforma um doce em dinheiro, ele te fala o valor real que ele gastou naquele doce, e aí você tem que devolver o valor, porque ele vai usar para outro primo, seu outro neto dele, e você tem que ter seu lucro para comprar o próximo produto para revender de novo. Então a gente aprende isso desde pequenos. Venda para os árabes é uma coisa que está na sangue. Então a gente vive de comércio, a gente aprende, a gente estuda, a gente tem técnicas milenares que vêm passadas de geração em geração. E na mesa eu aplico isso e ainda passo para os meus colegas, para a minha equipe, né? E graças a Deus temos resultado ótimo. Todas as mesas que a gente faz, em cada 10 mesas, 9 saem com um contrato assinado. Porque a gente tem que entender. A gente aprendeu a ouvir o cliente, o que ele quer, o que ele busca. Mas a gente sempre sanar a dor dele, colocando ele no produto correto e certo para ele. Não adianta vender por vender. Tem que vender algo que vai fidelizar o cliente, que ele vai sair feliz, que ele vai voltar a comprar de novo e vai trazer amigo, vai trazer familiar para a mesa de negociação de novo. Então, a indicação faz parte. A gente faz primeiro a venda, entender direito, vender o produto certo e depois o retorno vem através de indicações, que são muitas, graças a Deus. A carteira cresceu muito. Você está quanto tempo aqui, Mohamed? Na JD, graças a Teodora, um convite da Teodora, eu estava noutra construtora, estava trabalhando noutra construtora, comecei bolinha, cheguei nesse mercado que é de paraquedas, que não era meu mercado era outro, e caí... Qual? Eu era empresário, eu sou dono da marca Bambino, tem outro histórico de coisa, eu sou advogado criminalista. É mesmo? Sou jornalista, sou turista na Record, trabalhei em várias coisas. E depois da pandemia eu tive que recomeçar, literalmente recomecei depois da pandemia. Então eu caí nesse mercado muito antes da pandemia. Eu cheguei a ser dono de uma imobiliária em Votorantim, tá? Era dono sócio de uma imobiliária, mas não atuava. Era só um negócio que eu fazia parte. Eu participava em algumas atividades daquela imobiliária lá, chamada ACG, que foi vendida para um grupo de uma empresa de administração de condomínios, na época que eu também era sócio. Eu tinha uma empresa chamada Blindar que administrava condomínios. É uma das empresas que eu fazia gestão da época embaixo do grupo Blindar. Então, minha caminhada era outra. Eu era empresário que sentava na mesa para planejar investimentos em diversos ramos. Surpreendente tudo isso que você está falando, né, Ricardinho? Porque quem conhece o Mohamed aqui, ele tem um slogan muito forte, né? O árabe da JD, da Diálogo. Eu nem sabia que você era egípcio, por exemplo. E você falar que é advogado, que foi roteirista, tudo tá me fazendo sentido. Você é uma figuraça, né? Não, fiz de tudo um pouco. Francês. Não, né? Eu fiz de tudo um pouco. Fiz de tudo um pouco, mas eu acredito que cada experiência que eu passei, ela acabou agregando algo para chegar na personalidade que eu tenho hoje. Foi uma sacada de mestre. Agregar meu nome no mercado, porque todo mundo fica com medo, vincular o nome que ele usa como uma marca específica. Sim. É um tiro no pé. Se a pessoa não se dá bem com a empresa por algum momento, você perca o seu público que você criou durante a construção. Só que eu acredito na fidelidade. Quanto mais você está fiel a uma camisa de uma marca, a uma empresa, mais longe você vai com aquela camisa. Por isso, também quando descobri que o dono da marca Diálogo também vem de origem árabe, o doutor Edgar Narras, inclusive mandou um grande abraço para ele e para Gui também, que me abraçaram desde a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, falaram para mim, a gente precisa da comunidade para cá. Foi aí que eu comecei até a gravar em árabe para explicar para o público árabe que está no Brasil, que acabou de chegar, ou até está fora, chegando para o Brasil, ou pensando em investir no Brasil. Então, foi muitas coisas, vai se conectando. E que trabalho bonito e sólido. Eu vejo teus vídeos, muito legal. Parabéns. A gente já comentou aqui da Isadora, né? Com o trabalho com os chineses, bem super legal também. Mas o trabalho que ele faz com os árabes também é
É sensacional, eu já vi os vídeos. É muito sólido. Já vi ele conversando com os árabes, eu não tô entendendo nada que você tá falando, mas eu tenho certeza que é coisa tá boa. tudo certo que é coisa boa. E só uma coisinha, Rafa, um comentário à parte. Uma vez eu tava conversando com o Mohamed, tipo, inveja umas coisas que ele fala. Ele falou assim uma vez pra mim, Ricardinho, porque um dia eu tava brincando atrás da biblioteca. Eu falei, que biblioteca? De Alexandria. Eu falei, para, biblioteca de Alexandria, no Egito. Aí eu falei, nossa, ele brincava na rua, na Vila Matilde. Ele brincava na biblioteca de Alexandria. Caramba. Aí eu falei, olha, outro nível, hein? É outro nível. A gente está com outras pessoas de outros níveis aqui nessa empresa. E você, Cano, conta pra gente um pouquinho da tua história, né? Dessa tua caminhada que a tua esposa já falou que foi bem versátil. Bom, eu venho lá do mercado financeiro, comecei com meus 14 para 15 anos, ingressei lá numa corretora de valores, de lá para cá eu fui me aperfeiçoando, atendendo o público lá, e sem querer, depois de 27 anos, eu saí do mercado financeiro, comecei na corretagem em 2018, fiz o curso, aí entrei na JD em 2019, fiquei pouco tempo, 2020 voltei, também veio a pandemia, aí lancei um produto, aí saí depois da pandemia e voltei só em 2023. O que aconteceu depois disso? Foi aí que tudo começou a engrenar, porque era a minha última tentativa. Inclusive, foi um gerente que me incentivou muito, eu quero deixar aqui, falar em nome dele, que foi o Kiko. Ele me ensinou muito, tá? Me ensinou muito mesmo. Eu agradeço muito a ele. E depois disso ele me apresentou a Suza, que é a minha gerente hoje, que também é uma pessoa que me ajudou muito. Ela merece. Beijo, Suza. Beijão, Suza. Agradeço Beijo, muito sócio. fazer parte. A gente se chama de sócio. Porque ela foi a primeira pessoa que fez a primeira venda comigo. Então, assim, foi minha última tentativa. Eu ia partir para um outro ramo, tá? Então, aí eu fiz a minha primeira venda e aqui estou até hoje. Mas no mercado financeiro, por exemplo, desses 27 anos, eu comecei como um auxiliar de pregão, que é um auxiliar mesmo de uma pessoa que faz os negócios, tudo, e entrega o boleto, tudo, enfim. Aí depois você vai fazendo os cursos, vai subindo até atender o cliente final, tá? Que nada mais é do que um comercial, entre aspas, vamos dizer assim, porque ele já vem meio que estruturado, sabendo o que ele quer, a gente mostra os produtos que a gente tem, pega as cotações do mercado, passa para ele e ele toma a decisão. Às vezes ele não sabe tomar decisão, a gente auxilia ele para tomar decisão. Que hoje essa profissão é o trader ou o assessor de investimentos, tá? Que a maioria das corretoras tem aí o assessor de investimentos, os bancos têm esse profissional e é isso, tá? E aí eu continuo aí no mercado imobiliário, firme e forte. Que continua sendo investimento. Que continua sendo investimento. Continua sendo investimento, A verdade. gente acaba usando essa bagagem que a gente teve lá, quando a gente vai fazer uma mesa, para poder direcionar o cliente, explicar para ele o que ele está fazendo com o dinheiro dele, mostrar os diferenciais, que geralmente o cliente questiona na mesa mesmo. Ah, mas a tal rentabilidade está X, está Y, o imóvel, eu vou ficar com o dinheiro preso. Aí a gente tem que reverter isso, essa situação, e fazer ele entender que diversificar é a melhor forma de prosperar, que não adianta colocar todos os seus recursos numa única cesta. Legal. Tem bastante. Isso é um comentário, pelo menos do que eu escuto de mercado financeiro, isso é uma frase, uma máxima, né? É a máxima do mercado. Não tenha todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. Que é para você que você tem que diversificar os seus investimentos. Isso eu aprendi com todas as pessoas que eu conheci na vida, falando de financeiros, diretores financeiros das empresas que eu trabalhei. Você citando agora, qualquer pessoa que mexa com dinheiro sempre cita isso. Não tenha todos o único investimento. Diversifique, Exatamente. pulverize para diminuir o risco. Estamos falando de risco. Exatamente, porque o risco é como a gente sabe, uma cesta de ovos, você deixou cair, quebra tudo, ou sobrar um ou dois. Você diversificando, pode perder em um, ganha no outro. Na média, a gente vai sempre sair ganhando. Não adianta fazer só em uma coisa só. Ah, porque isso aqui é o melhor. Aquele dia que está o melhor, aquele produto, aquele investimento, enfim, no outro dia pode já não ser mais. Então, por isso, diversificar. É o básico da economia do investidor. A tua transição dessa parte financeira para a parte imobiliária foi tranquila? Foi fluida? Não foi muito tranquila, porque assim, é um mercado, mesmo sendo, negociação, compra, venda, etc., é um pouco diferente em questão de se sair de a gente ser CLT, ter todos os benefícios e ser autônomo, né? Trabalhar como corretagem, tem que conquistar o cliente de uma forma mais incisiva para ele poder investir o dinheiro para você ter o seu lucro. É diferente, mas
A partir do momento que você vai entendendo o mercado, vai se especializando também, porque não adianta só chegar lá e fazer todo dia. A gente tem que estudar. Como tudo na vida, a gente tem que pegar e estudar. Sim. Cada profissão tem seus desafios. A gente tem que correr atrás e estudar para poder se aperfeiçoar. O profissional bem formado, ele não vai perder venda. Vai ser muito difícil, a não ser que o cliente não queira comprar mesmo. Tá? Então, eu uso isso desde lá do passado, do que eu tinha, como uma forma de me destacar nessa parte do mercado imobiliário, que é um pouco diferente, mas também, de uma certa forma, assim, deixa a gente conectado. Entendi. E Tem uma coisa que até eu queria pegar um gancho do Mohamed. O Mohamed falou uma coisa, pegando a palavra dele, dos atendimentos que ele faz, de conversar. Conversar, que é uma coisa que a gente defende bastante aqui, Mohamed, que para a gente ter uma venda de sucesso, uma premissa básica é a gente conversar com as pessoas que a gente está atendendo, né? Não é ligar o modo automático, sair falando desembestado sobre o produto, seja ele qual for, porque a gente não sabe nem se é aquilo direito que a pessoa quer. Às vezes a pessoa entrou querendo o estúdio, você está apresentando 3 suítes para ela. Né? Então, conversar é o básico de tudo. E aí, eu queria começar falando com vocês, para a gente começar do basicão disso daqui. Para quem não sabe, a gente começar a explicar para todo mundo o que são os estúdios. Quando a gente fala assim, temos estúdios para vender, do que exatamente nós estamos falando dentro do portfólio da empresa? Você quer o comercial da empresa? Vamos lá. Eu vou pegar o gancho das informações importantíssimas que ele passou. Primeira coisa, quando eu sinto com o cliente, a primeira frase que ele vai ouvir de mim depois de boas vendas, conte-me seu sonho. Eu esqueço o que ele falou diretamente com o corretor. Eu quero ouvir da boca dele. Porque cada conversa, ela acaba surgindo oportunidades. Eu consigo entender. Ele está falando, contando o sonho dele, eu estou descartando, colocando prédios na minha cabeça. Eu conheço tudo que a gente tem na carteira. Eu vou analisando através da conversa dele, aquele pode ser melhor, aquele pode ser melhor ainda, aquele não vai encaixar, não vai dar bom, enquanto estou ouvindo ele com um sorriso. Eu sou uma pessoa que acredito em coisas físicas que você consegue tocar. Eu não acredito em coisas só faladas. No mundo do investimento, até depois eu vou querer ouvir mais sobre isso, você tem que chegar com valor. Você vendeu uma casa, está com R$1.000 milhões parados na sua conta, aí chega ele, vamos colocar numa ação, vamos comprar alguns ativos, vamos fazer não sei o quê. Agora, no meu mundo é diferente. No meu mundo, o cara que quer ser rico, o cara que acredita na riqueza, que ele pode começar com R$5.000, R$10.000. Ele não precisa de um valor absurdo para virar rico em 2, 3 anos ou até talvez um pouco tempo menos que isso. Eu vou contar uma história rápida, em 1 minuto, de uma coisa que aconteceu comigo como gerente aqui na empresa. No lançamento do Oak Belém. No lançamento do Oak Belém, a gente teve uma investidora, inclusive tia de uma das minhas corretoras, aqui no pré-lançamento, na quinta-feira. E ela queria levar 2, 3 estúdios para investimento e a gente estava de olho em pegar unidades para ela aqui, no Oak Belém. Na quinta-feira, 10 horas da manhã, o prédio já estava vendido. Ela ficou desacreditada. 10 horas da manhã, não tem unidade no prédio que nem lançou ainda. O lançamento era sábado, a gente fez pré-vendas na quinta-feira. Verdade. O Peixoto mandou um vídeo para ela, a gente estava implorando a outra empresa, não vou falar nome, mas a gente estava implorando, pelo amor de Deus, dá uma unidade para a gente vender. Rafael Narras, porque na orelha dele o dia inteiro. Então isso mostrou para mim, claramente, que o dinheiro está ali. Você comprar uma coisa, dá entrada 5 mil, 10 mil, 15 mil, vai pagando parcela de R$1.000, R$1.500 até estar pronto. O apartamento, você investiu do começo ao fim, antes da chave, quase 80 mil, 70 mil às vezes, 100 mil, 110 mil. Mas, na verdade, o apartamento valorizou 150 mil, só de valorização. Ativo nenhum vai me dar esse lucro de uma forma segura. Eu acredito mais que o dinheiro e a riqueza e o cúmulo de riqueza, ele vem no investimento imobiliário. Então, partindo disso daí, a minha recomendação para o cliente,
não tá com 90 mil, como 100 mil para dar de entrada de um pronto, pega um no lançamento. E nos lançamentos são locais estratégicos. Aluga para Airbnb, pega um escritório, pega uma loja, porque a Diálogo tem todos os produtos, graças a Deus, nossa carteira é muito, muito boa e temos tudo para ajudar o cliente a comprar. Então, a galera que quer começar no mercado financeiro que você trabalhava, ele precisa de um capital para começar. Sim. Ele não pode chegar com 20 mil quer virar milionário, mas no meu, a possibilidade de virar milionário começando com 20 mil existe. O virar milionário que você diz é uma construção de patrimônio. Sim. Né? Então, Compra necessariamente ter 1 milhão na mão, Não. né? Mas ter um patrimônio Exato. de milionário, né? É. E até pegando um parêntese aí no que você está falando, Morante, quando você coloca essa condição de pagamento, né, os valores, você está contextualizando um estúdio até por causa do fluxo, né? 80, 90 mil até entrega, a gente está falando praticamente de um fluxo 36 de estúdio meses, que a gente 40 está meses. assumindo um estúdio de 200 e tantos mil. Mas, Rica, 300 em pau. cima da questão que você fez, que eu acho que é importante, tem muitos corretores começando com a gente. A cada dia a gente tem novos profissionais na área. Ainda existe uma definição semântica deles. Semântica. E seria legal vocês tentar de uma maneira simples falar o que é. Eu entendi o que você falou, eu achei muito legal toda a explanação, direcionamento que você deu. Mas é legal a gente falar de uma maneira mais técnica, sintetizada. Produto. O que é o estúdio, de maneira simples. O que é um estúdio? Qual é a diferença dele de uma unidade convencional, né? Por que será que ele está vendendo tanto? Mas, inicialmente, o que é um estúdio? Por que ele se classifica como um estúdio? Né? Fala um pouquinho. Bom, como ele falou assim sobre o investimento, é que eu vou sempre para a área do investimento, eu puxo um pouquinho aqui. É porque assim, como vai começar um investimento, você não entende muito bem. Antigamente era sempre poupança. Vou voltar ao seu tema aí. Então você ia lá e colocava um pouquinho, não era um pouquinho, você colocava na poupança para começar, etc. O investidor também, quando ele não conhece um produto, então ele vai lá colocando um pouquinho para ver se é rentável. O estúdio é o começo. Então o que é o estúdio? É uma moradia de tamanho menor, que você vai ter um começo para você saber se vale a pena ou não. Ou para mesmo assim, hoje em dia todos os imóveis valorizaram muito, bem localizados. Então você vai começar com pouco patrimônio, como ele mesmo disse, começar aos pouquinhos e vai testar. E geralmente dá certo, porque os clientes que compram um, depois voltam, compram dois, compram três, compram quatro, ou indicam os amigos para comprar. Então o que é o estúdio? O estúdio é um imóvel de menor tamanho, pequeno, que vai te dar a possibilidade de fazer renda. Você vai ganhar ele na valorização ou alugar e fazer renda. Então, você vai ter o retorno do seu investimento. Ou até para morar. Né? Ou até para morar. A gente vai ser bem tendencioso a gente sempre falar para o investimento, porque a gente sabe que boa parte dos estúdios que a gente vende são para investimento. Mas o estúdio é um apartamento como qualquer outro. Exatamente. Eu posso morar no estúdio se eu quiser... se aquele espaço me atender, eu posso morar nele. Você levantou uma coisa, Cano, que eu acho que é legal pontuar, o negócio do metrô, porque estúdio é quase que igual a não ter vaga de garagem. Isso, perfeito. Né? Então, são pouquíssimos que eu lembro que nós tivemos estúdios... Ou melhor, apartamentos pequenos, vamos colocar assim, porque eu não lembro nem se eles se caracterizavam como estúdio, que eles tiveram uma vaga. Né? Então, hoje, estúdios de 23, 26, 29, não lembro de nenhum ter tido vaga de garagem, mas alguns de 30 e tantos, quase 40 metros, que já não eram mais estúdios, né? Já eram apartamentos de um dormitório, às vezes até 2 dormitórios, talvez até tivesse vaga. Então, dentro da JD hoje, estúdio praticamente são os apartamentos pequenos que a gente tem. Ou dois, sem vaga de garagem. Sim, depende. Eu quero... Até vou aproveitar esse gancho aí para detalhar um pouco mais de uma forma técnica, simples, para os corretores usarem nas mesas de negociação. Já que nosso podcast ele é direcionado primeiramente para os nossos corretores e também para o nosso público que se importa com nossos produtos aqui, seja da JD ou seja da Diálogo Engenharia. Perfeito. A gente tem... Quando eu falo, eu quero investir, Mohamed, o cliente fala na mesa, naquele momento de desabafo dele, eu quero investir, estou pensando em investir. Aí eu faço a pergunta seguinte, você está pensando em investir Airbnb, locação diária, ou você quer investir por mês?
Aí, depende da resposta dele. Se ele souber, beleza. Se ele não souber, eu detalho para ele, explico para ele. Qual a diferença entre os dois? Hoje em dia, as pessoas compram apartamentos pequenos de 1 ou 2 dormitórios até 40 metros ou até 50 metros, achando que comprei apartamento, então vou alugar Airbnb. E não é assim que funciona. Sim. Porque existem regras, regimento interno, agora vou entrar como síndico profissional, ex-síndico profissional. Existem regras condominiais que impedem você, proprietário de apartamento, simplesmente vai lá e determina que seu apartamento vai alugar Airbnb. Tem que ter a permissão para alocação Airbnb. Então, para ter essa permissão, o apartamento tem que ser NR. A sigla NR, a famosa NR. O que é o NR? O NR é apartamento já não residencial. Ué, existe apartamento residencial e não residencial? No nosso mercado existe. O residencial, aquele que você vai ter piscina para nadar, vai alugar salão de festa, vai ter lazer completo, vai andar no prédio, vai ter área de convivência, área de lazer completa do prédio. O prédio é igualzinho. Exato, igual o home, igual o normal. E já que você começou a falar de modalidade, continua depois falando HMP, isso. HIS. A É gente legal vai chegando- você explanar sobre isso também. A gigante já vai chegando nisso daí. Agora, o não residencial, o nome já falou, o nome por si já explica, que é um prédio, tem algumas unidades, entrada e saída e área de lazer separada dos demais, para um certo tipo de público. Ele, de uma forma simplificada, um quarto no hotel, alguém que tem propriedade, decorou, mobiliou, e o cara vai ficar lá 1 dia, 2 dias. Tem muita gente que vem de fora de São Paulo, fazer investimentos aqui em São Paulo, negociação, trabalho, vem para vários motivos e precisa de um lugar para se hospedar. Se compara um quarto de hotel 4 ou 5 estrelas, às vezes muito mais cara de um apartamento Airbnb e a qualidade dele muito mais bonita do que no hotel. Então ficou mais uma forma de investimento, eu vou até um pouco além nesse ponto. O apartamento Airbnb, ele dá renda muito mais do que o aluguel normal, o aluguel comum de um apartamento de 2 dormitórios. Hoje um estúdio ou um apartamento de 22 metros até 26, eu recomendo sempre até 30. De 20 até 30, é o tamanho ideal para um investidor. Porque mobilia de uma forma tranquila, fácil, não vai investir muito, mas vai ficar muito bonito e você vai poder alugar ele Airbnb. Aluguel Airbnb hoje em dia, em São Paulo, a média. Vamos pegar uma região igual da Moca. A gente tem Madre de Deus na Moca, porque tem da gestão residencial. Se você aluga R$500 por dia, você aluga ali. A região permite esse valor. A gente tem no Praça Patriarca, você pode colocar por 350, tá do lado da estação do metrô. O nosso Praça Patriarca. 10 pau por mês. Se a gente for no Butantã, você consegue tirar R$560 por dia de um apartamento alugado. Enquanto você, na locação comum, aluga o apartamento inteiro, o mês inteiro, por 3 mil, 2 mil, 4 mil, 5 mil, aquele da faixa de 1, 2 dormitórios. Então, a rentabilidade no não residencial, na modalidade Airbnb, é muito maior. Agora, meu querido investidor, meu querido corretor, sempre vem aquela pergunta lá, Mohamed, eu não tenho experiência nenhuma em alugar Airbnb. Eu não sei como isso funciona. Existem hoje em dia empresas brasileiras aqui que cuidam disso. Mesmo a galera que não tem experiência e tem medo de questão de gestão, tem empresas, startups bem fortes, inclusive movimentam, o Charles ano passado movimentou mais de 8 bi só de locação dessa modalidade. É muito legal você falar isso, Mohamed, porque todo mundo que está nos assistindo, fora ser corretores, até clientes finais, é legal você dar uma abrir esse papo, porque todo mundo que terminar de assistir esse episódio, ele vai abrir a cabeça e vai ficar ligado. Às vezes não conhece uma dessas empresas que presta esse tipo de serviço. Às vezes também não sabe que muitos estúdios que temos, juntamente fazendo a comercialização para Diálogo, tem lazer. Tem um lazer muito completo, né? Mas é até mais do que isso, Rafael. Até pegar o cano aí para a conversa. Pegando ainda o NR, a gente tem alguns prédios que o Mohamed citou, eles não têm só o NR, eles têm um mix. Então, eu tenho no mesmo prédio, às vezes, NRs,
residenciais, HIS, HMP, tudo misturado, Sim. que é o mesmo apartamento, fisicamente é a mesma coisa, só que os destinos de uso são diferentes, né? Só para contextualizar um pouco mais técnico, tudo que o Mohamed está falando de Airbnb, a gente está falando de um short stay, né? Que é se você procurar na internet esse tipo de locação, a gente está falando de uma locação short stay. É muito bom, tá Que é funcionando. é o nome correto Sim. da modalidade do NR. Para você, Cano, que trabalhou com investimento, como é que correlação você faz em relação disso, de uma locação short stay, né, de você ter essa possibilidade? Porque ele fez uma conta aqui, que eu acho a conta mais básica. Se eu alugo um apartamento diária, R$500 por mês, e o mês tem 30, porra, eu tenho uma renda de 15 pau por mês num aluguel, vamos colocar assim. Essa conta faz sentido dentro de uma perspectiva financeira? Vamos lá. Ela faz sentido assim, se você conseguir alugar todos os dias, correto? Então a gente sabe que às vezes vai ter uma vacância aí, por isso que vamos voltar naquele negócio da cesta lá. Vamos fazer um mix aí. Aí a gente vai voltar nas modalidades. A gente pode ter um pouco de NR, um pouco de HIS, um pouco de HMP. Aí você mescla lá seus investimentos lá. Você tem uma alocação lá de 30 meses normal, que seria um HIS 2, um HMP, enfim. Você tem alguns NR, por isso que o investidor tem que começar a aprender nos imóveis lá. Aí pega um HIS, pega um HMP, um NR e vai fazendo essa mescla. No fim das contas, ele vai vendo lá onde que ele consegue aportar um pouco mais de recurso, comprando mais. Só para a gente contextualizar aqui para todo mundo entender, a diferença do HIS para o HMP, ela está simplesmente ligada à faixa de renda de quem compra. Porém, o investidor consegue comprar, ele vai ter que seguir lá as normas vigentes aqui, que ele precisa ficar 10 anos com o imóvel, pode vender durante esse meio termo aí para quem se encaixa na faixa de renda. A matrícula fica, na verdade, ela fica vinculada, né? Vinculada a essa modalidade. Só que o destino do uso, ele tem que seguir também isso. Tem que seguir então, por exemplo, eu posso comprar sou um milionário, posso comprar um apartamento HIS para locação, só que eu tenho que alugar para alguém que se encaixa naquela faixa de renda. Eu não posso alugar para qualquer um. Não pode alugar para qualquer um. A regra é a mesma, não só para compra, mas para locação também. Exatamente. Durante 10 anos ela vale. Depois perde essa anotação. Aí depois ele volta a ser um imóvel R2D, que é nossa sigla, que é renda livre, que você pode vender para qualquer pessoa, aí que você vai ganhar o lucro real dele. E aí, Cano, só uma coisa, Rafa, e aí completa as 4 siglas que a gente mais vê nos estúdios. Já vou detalhando uma por uma para ficar claro para a galera. Quando a gente vê isso vamos tirar essa dúvida. Eu acho que isso é o fácil de ver, porque a gente fez isso na tabela. Na tabela de vendas você vê lá NR, HIS, HMP ou R2V. Isso. A gente está falando de estúdios, estamos falando de tabelas de estúdios, de 4 modalidades de estúdios diferentes. Exato. Às vezes eles têm até um preço parecido, mas o uso é completamente diferente entre eles. Então, isso é bem importante do jeito que vocês estão colocando, porque na hora que, de novo, eu estou conversando com o cliente, eu entender a finalidade do que ele está querendo investir, ou se é para morar, para saber que tipo de apartamento ele pode comprar. Eu não posso oferecer qualquer coisa. Exatamente. Eu tenho que entender a finalidade da pessoa para colocar ele no apartamento correto. Até porque no momento da venda, né, com tantas modalidades, se a gente não deixa claro cada uma e as suas diferenças, o cliente pode se confundir na hora e é totalmente normal, né? Sim, então seria legal você comentar. A gente, os experts nesse momento, por isso eu sempre deixo eles falarem para entender onde ele quer chegar. E aí vem a minha parte de direcionar da forma correta. Então, já falamos do NR, vamos ter que falar agora do residência RES, que é o residencial, que é o apartamento normal, comum, que todo mundo compra para morar. Agora, ele falou do HIS. Eu explico para o cliente, falar o que é HIS. HIS é habitação de interesse social. Sim. A sociedade, o governo, tem interesse de inclusão de pessoas de baixa renda a viverem, usufruírem no apartamentos para a galera que tem médio e alto padrão, tem poder aquisitivo para médio e alto padrão. Eu acho isso um dos mais bonitos projetos governamentais aqui no Brasil. Eu gosto muito das unidades HIS e vendo eles com maior tranquilidade. Por quê? O valor dos HIS,
Agora, sem citar nomes de outras construtoras, para ninguém me bater na rua. Eu acredito muito no prédio médio alto padrão, que tem a unidade HS, que vai oferecer uma piscina decente, uma área de lazer decente para a população, um salão de festa legal, uma academia que não vai quebrar em 2, 3 meses. Aqui na Diálogo a gente tem prédios que foram entregues há 10 anos, você entra é intacto, como se fosse entregue ontem. Ao contrário de outros mercados que prometem venda barata, com fluxos inimaginários, sem entrada, parcela de R$1.000, não sei o quê, só para você comprar. Desculpa, eu já fui dono de empresa de síndicos profissionais, e se você faz assim na parede, já administrei esse tipo de construção, faz assim na parede, cai o reboque, cai a pintura, você faz assim na parede, seu vizinho escuta o que você fala. Se ele colocou parede a orelha, fina. se ele colocou a orelha na parede, ele escuta exatamente o que o vizinho dele fala. A qualidade de construção, ela é péssima, porém barata. Então, os leigos do mercado, até essa seria uma mensagem para o público em geral, não cai nas tentativas de propaganda zero entrada, parcela de R$800. O barato pode sair caro. Porque você vai na piscina, a piscina não está funcionando, eu já como síndico profissional... A piscina não tem água. eu como síndico profissional, sem citar nomes, recebi prédios aqui em São Paulo. O cano que conecta o esgoto da Torre A para a Torre B não existe. Tivemos que cavar. Eu tenho fotos, imagens e vídeos daquela época. Foi eu estava de lua de mel naquela época. Como que sou responsável pela empresa, me contrataram. Abriu uma cratera entre as duas torres. O esgoto de uma torre está indo para o outro. Nossa. E uma construtora que tem nome. Mas o perfil... Não vou falar. O perfil do produto era muito barato. E 250 unidades, só com problemas o tempo todo na infraestrutura básica daquela construção naquele local. Se alguém, por acaso, vai assistir esse vídeo, já sabe até o nome do prédio, porque a história ficou muito famosa. Para a construtora resolver, eu falei para ela o seguinte: estou com 250 famílias aqui, passando do sufoco, ou vocês vão mandar para alguém para resolver, ou vou pegar ônibus por minha conta e levo todo mundo até a empresa. A gente vai se manifestar na rua na frente da empresa, na época. Então, é o barato que sai muito caro. Não caia nessa de apartamento zero entrada. Zero entrada, beleza. As promessas do mercado. Zero entrada. Zero lazer. Zero piscina. Zero. Não quero dizer zero que não existe, né? Ela existe, mas não funciona. E se funciona, estraga em 3, 4 meses. Qualidade baixa. Qualidade péssima. Essa é a realidade. Agora vamos no HS, que é Diálogo. Estou falando só da Diálogo agora, que a Diálogo oferece. Ele tem uma piscina que vai durar anos. Que você está ganhando dinheiro. Ele está valorizando mês a mês, ano a ano. Aquele produto A, que eu acabei de falar agora há pouco, vai vender. Fica 2, 3 anos tentando vender, e se você vai vender para perfil específico de pessoas de baixíssima renda. Normalmente, acordos paralelos acontecem para se livrar da unidade. Então, você comprou barato para ter dor de cabeça, para ter uma convivência péssima e ruim, vai sair muito caro. Agora, o HS, eu recomendo fortemente para os casais que estão começando, para uma pessoa que está começando a vida no mundo de comprar apartamento dele, seja para morar ou para começar a vida no mundo de investimento, porque valoriza, seu dinheiro está investido, você paga menos, o seu vizinho de porta, R2V, ele paga 100 mil mais que você. A planta é a mesma, às vezes a planta é a mesma, o tamanho é o mesmo, no mesmo prédio, na mesma torre, vai usar a mesma piscina, vocês dois, mas pela condição financeira que o governo liberou para você, uma vantagem, e você compra de uma forma fácil. Agora, alertando dos golpes que estão sendo praticados. Aproveitando esse gancho aqui. Subsídio é uma palavra para enganar quem não sabe, o leigo. No meu ver, como gerente de vendas comercial. Por quê? O governo fala que vai te ajudar. Mas, na verdade, você paga a evolução de obras. A evolução de obras já come tudo que você acha que economizou. Isso tem uma fã aqui. E deixou você numa cratera de dívidas e problemas. Começou a parcela como R$800, os famosos comprar por R$800 de parcela.
Antes da chave era 3 mil, enquanto a renda da pessoa que está comprando inteira é 3 mil. Então eu só vejo problemas nesse tipo e não recomendo como gerente de vendas. Recomendo você direciona para HIS para garantir a valorização e vivência melhor, até vai se desenvolver com vizinhos melhores durante a sua estadia naquele prédio. Porque todo mundo chega na vende. Qual a diferença de valor? Não estou lembrando bem agora. O HIS é mais barato. É isso que me incomoda. O HIS é mais barato, mais bonito, mais forte, mais qualificado, mais valorizado, mais fácil de vender, só que por questão de zero entrada. Eles caem na pegadinha de zero entrada. Tem subsídio de 30 mil, 40 mil, ele cai nessa daí. Só que ele tem que parar para colocar na ponta do lápis, aí ele vai para o cano, vamos fazer uma projeção financeira, vamos colocar na ponta do lápis. Na Diálogo, uma unidade HIS, eu vou dar entrada 10 mil. Lá eu vou dar 0. Na Diálogo eu vou pagar parcela R$1.200. Por exemplo, estou dando exemplo, tá? Lá eu vou pagar 800. Ele vai colocando na ponta do lápis. Aí o cano vai, peraí. 800 a primeira parcela, a segunda parcela, só que tem evolução de obra, as suas 1.200 vai subindo mês a mês, vai virar 1.400, vai virar 1.600. Sua parcela vai ultrapassar anos de luz a parcela fixa da Diálogo. Por isso, o diferencial é enorme, é absurdo. Se o corretor descobrir isso, infelizmente, eu vejo como gerente de equipe, às vezes chega cliente que quer ir para aquele mercado. Fala, senta com o cliente, explica para ele isso. Aqui você vai ganhar isso, vai perder isso. E depois ele colocar na balança para ver. Às vezes eu falo, se você não tem uns 5 mil reais de entrada numa unidade HIS, salva 2, 3 meses, junta aí. É que sabe o que eu vejo, Mohamed? Que a gente, são modalidades... A gente está falando de apartamentos, de modo geral, né? Sim. De apartamentos. Mas as modalidades de financiamento são diferentes, né? Quando você, por exemplo, você está falando de progressão de obra, a gente está falando de um crédito associativo, né? Então, o público de um crédito associativo, ele é diferente de um público do financiamento direto com consultora, que é diferente de um público de um SFH normal. Não sei se eu estou falando alguma groselha. Agora vamos pegar os empreendimentos. Desculpa, os empreendimentos, os apartamentos, eles vão se encaixando dentro dessa modalidade. E acho que de tudo que você vem falando, estou prestando bastante atenção no que você está falando, tem um ponto que você falou que eu acho que é bem legal deixar bem cravado aqui na pedra, que é a questão de qualidade. Né? Então, não é isso. E acho que é legal todo mundo ficar ciente. Não é porque nós estamos falando de apartamentos baratos e pequenos, independente da modalidade, independente se é HS, HMP, qualquer sigla que a gente vai falar, que nós estamos falando de apartamentos de baixa qualidade aqui dentro. Nós só estamos falando de apartamentos pequenos. Ponto. Sim, exato. Que aí é o que eu queria trazer pro Cano uma pergunta. O que você vê, Cano, o estúdio como uma opção tão boa ou tão procurada como investimento? É porque geralmente o cliente mesmo, ele quer morar bem. Primeiro passo, vamos lá, ele quer morar bem. Então, ele sabe que ele quer morar bem, mas às vezes agora ele não tem condição. Vamos começar por um casal novo, uma pessoa sozinha mesmo, quer morar bem localizado, estuda numa região que nem onde eu trabalho, tem muitas ali escolas, faculdades, enfim, tem a própria Unifesp lá em cima na Vila Clementino, que está do lado lá, só que lá é muito mais caro. Se a gente for alugar um apartamento lá ou comprar, é muito mais caro que ali onde eu tô. Então, assim, às vezes a gente está cercado de oportunidades perto que você consegue comprar ou investir, ou um tanto faz aí, num imóvel pequeno, um estúdio. Então, hoje em dia é diferente do passado, você já conseguia entrar num financiamento mais fácil, etc. Então, ele vai começar de alguma coisa. O jovem, ele está estudando, ele está tendo gasto. Às vezes, o pai está ajudando, enfim. Só que, em vez de alugar, ele prefere pagar esse aluguel comprando um estúdio. Que para muitos essa conta faz muito sentido. Faz muito. Porque eu gastaria de um aluguel é praticamente a prestação de um estúdio. Porque nós estamos, de novo, falando de um apartamento pequeno, que o ticket é baixo, né? Por exemplo, que o Mohamed colocou. Então, você tem um fluxo que você paga R$500, você dá R$5.000 de entrada. Então, é possível. Exatamente. Então, a construção, para eu me tornar o milionário que o Mohamed está falando como patrimônio, é possível começar com os estúdios. Com certeza. Porque não me demanda um investimento tão grande, pelo menos um desembolso inicial tão grande, e eu vou construindo um patrimônio ao longo do tempo. Eu vou construindo. Está melhorando de vida? Pô, fui promovido, ganhei na loteria, ganhei um bônus.
vou lá antecipo, vou trazendo umas parcelinhas para amortizar um pouco do financiamento. Mas é possível a construção de um patrimônio começando pelos estúdios, pelo Exatamente. que eu estou entendendo aqui de vocês. É isso, é partir de algum lugar. Você não vai partir de um apartamento, às vezes alguém consegue, mas vai partir de um apartamento de 1 milhão ou um valor muito mais alto. Então você parte de um estúdio, que é um valor razoável. E geralmente, assim, a gente tem muita demanda de pessoas querendo apartamento, tipo estúdio, tá? Pronto, mas não tem. O mercado não dá tempo, como a gente mesmo conversa. Vende tudo no lançamento, em um ano, vende tudo. Tá? Lançamento. Não é? Então, o que acontece? Esse imóvel, lá na frente, ele já valorizou bastante, porque vai ter demanda suficiente para comprar esse imóvel, caso o cliente queira vender, se encaixar nas normas, etc. Mas a finalidade que eu vejo hoje não é mais que nem o investidor comprava o imóvel querendo já vender assim, que fica pronto. Não, ele compra querendo fazer uma carteira de investimentos, tá? Então, uma carteira de imóveis, assim como tem uma carteira de investimento, vários produtos, ele vai ter uma carteira de imóveis. Ele vai ter um apartamento de 20, de 30, de 50, de 100 metros. Enfim, ele está fazendo o patrimônio imóvel. Composta, por exemplo, de vários produtos em modalidades diferentes, que foi o que você falou no começo. Exato. Não deixar tudo numa base só. Tá? Né? E hoje, amanhã mesmo, eu tenho um cliente que eu já vendi para ele, projetos nossos, e ele vai lá de novo para comprar um outro estúdio, tá? Porque antes ele comprava casa, ou reformava as casas antigas e fazia, mas ele viu que é muito mais barato ele comprar um estúdio bem localizado e ganhar mais. Desculpa, estúdio de construção, é pronto. Não entendi. O estúdio está em construção? Está em construção. Está em projetos construção. nossos. Então, vê se faz sentido. Uma outra coisa que eu já escutei bastante da gente, da turma do comercial, é que muitas pessoas compram os estúdios. Qual é o desembolso financeiro que eu tenho do estúdio? Da hora que eu comprei até a hora que ele entregou. Porque depois eu pago o estúdio com a locação. Então, Exatamente. O aluguel que eu vou colocar esse estúdio, né? Eu vou reformar, vou fazer a decoração, o básico que você citou, eu vou pôr ele para alocar, aluguei, a renda, né, que eu vou ter em cima daquele aluguel é o que vai pagar a minha prestação. Então, muitas pessoas constroem esse patrimônio de 1 milhão sem gastar. Exatamente. Elas vão construir o patrimônio com o dinheiro que vai receber do próprio investimento dela. Isso que você falou, a gente não chegou a comentar aí, mas é um ponto que é o básico. 30% você gasta do imóvel. Você precisa ter 30%. 30% é o Às período de vezes obra. nem 30, às vezes é 15. Temos Entendeu? contra diálogo, tá aqui um 15%. Pagou os 30% do período de obra, ele já se paga sozinho com o aluguel. Isso de vez bastante. Você só precisa ter 30%. Exatamente. O resto paga com aluguel. É que as pessoas não se tocam, elas não fazem conta, né? A gente tem que orientar elas quando a gente vai fazer um o nosso atendimento, trabalho, né? Então, para falar assim, mas você já pensou que você fizer isso desse jeito? Porque às vezes eles olham muito o preço final. Ah, mas eu vou desembolsar X valor. Como você mesmo 30%. falou. Você vai desembolsar 30% se você quiser. Você paga com aluguel. E as pessoas É o procuram... básico. Você tinha parado pra pensar nisso? Você que uma vez veio falar comigo de comprar. Sim. Para pra pensar nisso. Você só vai desembolsar 30%. Pois é. Do valor. O resto você paga com Ele aluguel. só paga O resto você toca, né? Mas o que acontece na prática é isso mesmo. Eu ia Mas fazer é uma isso pergunta mesmo. para vocês, né? Aliás, duas. Pode comprar 2 agora. Eu vou falar com o Mohamed. Mas assim, sério, o pessoal hoje, falando de estúdio, se a gente for falar numa proporção, eles procuram mais para investir ou para morar? Para investir. Para né? investir. Pelo que estamos falando. Para investir, porque assim, as pessoas parecem que não, mas como o mundo inteiro está em constante mudança, certo? Então, assim, ele está lá, ele está com dinheiro, geralmente eles gostam muito de aplicar em CDB, porque bolsa é muito risco, etc. CDB tem o FGC que garante até 250 mil, tudo, e o pessoal vai construindo um patrimônio, aí ele vai ficando limitado. Então, ele precisa pegar e diversificar isso em algum lugar também. Aí, então, ele vai também comprar o estúdio. Vocês falando aqui parece sim. Deixa eu agregar. Só uma coisa, só volta numa tecla SAP aqui. CDB, nós estamos falando de uma aplicação. Uma aplicação financeira. No banco e a outra sigla é o RG. Não, o RG. Você falou do RG, o FGC, que é o Fundo garante os 250 mil no caso do banco. Isso, que nem o Banco Master. Foi o caso aí que Esse veio negócio aqui, eu teve conversa ontem O com um banco cliente. quebrou 250 mil. Então, 11 horas de noite, estava na reunião com um cliente, falando da mesma coisa que você acabou de falar. Eu deixei ele falar.
Depois que eu falei para ele, terminou? Ele falou, terminei. Falei, vamos lá. Se o primo estava com 10 milhões aplicados no Banco Master, o Banco Central vai devolver 250 mil, porque é o valor que o saldo que o Banco Central garante para devolver para quem tem dinheiro aplicado lá. O cara perdeu uma fortuna aplicando dinheiro lá. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Quando você compra um imóvel, agora eu vou falar geral, não importa se é estúdio, se é apartamento, se é terreno, se é casa, não importa, é geral. Você compra o imóvel para alugar ele, vai te dar renda 3 mil. Se você aplica o mesmo valor no CDB, agora voltamos para a sigla aqui, vai te render, vamos imaginar que o valor do imóvel é 500 mil. Vai te dar por mês aí quase 4 mil pouco no CDB depois dos primeiros 30 dias. Vamos lá. Ele vai te dar todo mês 5 mil, limpo, sem você fazer nada. Muita gente fala, então esse aqui tá seguro para mim. Só que ele perde uma coisa muito mais importante. Exatamente. Por quê? Você comprar estúdio 200 mil ou 500 mil, na chave dele, ele já estava ali com 800 mil, meu Deus. 300 mil, onde você vai conseguir? Detalhe, ele vai te dar a mesma renda que o CDB te dá, mas a valorização. Hoje em dia, se você está com R$1 milhão na sua conta, você não vai comprar um apartamento tirando R$1 milhão, entregando para Diálogo para pegar a chave do apartamento. Fala mais próximo, Mohamed. A minha voz está alta, é que eu falo alto, eu fico com medo de ficar muito... Não, pode falar. Ele aqui ajusta. Tá. Então, assim, você está com R$1 milhão, é burrice, você chega na Diálogo, fala, Diálogo, eu estou com R$1 milhão, esse apartamento é R$1 milhão, toma e me dá a chave. Eu acho isso burrice. O certo é o quê? A Diálogo Engenharia está com condições financeiras mais baratas que os próprios bancos. Juros, né? É, questão de juros. Hoje em dia você financia 150 meses ou 180 meses, com taxa de juros 9,9% em alguns produtos nossos e 11% em alguns outros produtos. Então vamos lá, taxa de juros do mercado hoje, 12, 13, 14... Então, já 1% você tá ganhando. já ganhamos a vantagem de financiar direto pela construtora. Ponto número 1. Ponto número 2. O valor que você tem, se você tiver R$1 milhão, eu compraria apartamento dando 200 mil de entrada, que é os 20, os 15, os 30% do apartamento. Do prédio. Financiava o restante, mantenha uma aplicação, fazia a diversificação que o Cano está falando. Tá? Talvez eu até compraria um estúdio pronto no Madre de Deus por 270 mil, dando 100 mil de entrada, financiando 170 mil. Do árabe da Diálogo. Eu sou árabe com árabe da Diálogo, claro. Ou com Cano também. Ele é meu parceiro no atendimento. Então, você gastou até agora 200 mil no apartamento para morar. Mais 250? Mas 100 mil para dar entrada no estúdio nosso NR no Madre de Deus. Então, gastou 300 mil, sobra 700 mil. Você pode comprar um estúdio na Praça Patriarca, que vai ser entregue do ano que vem, mais ou menos. O apartamento 220 mil. Onde acha apartamento da Diálogo 220 mil? Tá na Praça Patriarca, temos. Temos por 300 um apartamento maravilhoso com varanda grande, tudo mais que a galera quer no Oasis. Tá 300 e poucos mil, dá 80 mil, recebe a chave e aluga ele por 3 mil. Você transformou, porque se você fez o cálculo do seu investimento, gastou quase 400 ou 500 mil reais, manteve 500 mil reais em aplicação do CDB, rendendo para você, só que você transformou R$1 milhão para mais de 2 ou 3 milhões de reais sem pagar nada. Em patrimônio. Aonde que está errado nisso? Nada, tudo legal, tudo dentro da lei. Você usou a forma correta de ganhar dinheiro. Sim. Hoje em dia, eu vou abrir uma empresa. A menos que você já está com contratos e lucro garantido, você aplica o dinheiro no mundo imobiliário, você ganha mais e ganha menos dor de cabeça. Vocês defendem que imóvel é moeda forte? Com certeza. Com certeza. Sempre foi e sempre será. Cada vez mais. Até porque tem uma questão nisso tudo que ele falou, que é a localização. Naquela localização, ela vai saturando. Então, ela assim, não vai ter mais imóvel ali. Você vai procurar depois, não tem. Você vai ter que comprar de alguém que já tem. Então, você vai pagar mais caro. Ele pagou barato. Agora, se ele quiser te vender... Então, eu vou pegar isso daí. Pegar a opinião de vocês, porque é super controverso isso que eu perguntar para vocês. Imóvel desvaloriza? Ele não desvaloriza. O que acontece é o seguinte... Se você comprar errado.
o que acontece é o seguinte, passou um certo período, chega na faixa de uns 10 anos, ele para de valorizar, ou valoriza menos, vamos supor assim. Tem um período. Ele tem um certo período de valorização rápida e depois ele vai diminuindo essa valorização. Ele não vai desvalorizar, mas ele vai valorizar menos, bem menos. Só que durante esse período você vai ainda continuar fazendo renda com ele. Se você morou, você está fazendo renda. Mas como assim? Você não teria que pagar um aluguel? Ele é seu. Você está morando, você não paga o aluguel, você está fazendo renda para você mesmo. Ou se você aluga, ele vai fazer renda para você sempre. Só que nós estamos esquecendo de um detalhe aí. Hoje nós estamos com uma taxa de juros no Brasil, uma Selic que estava a 15%, hoje está a 14,5% com 2 quedas da Selic, certo? A gente olhar aí as notícias, o mercado está precificando agora a Selic final de 2026 em 13,5%, 13,75%. Já não é mais os 12% que eles estavam precificando por causa da guerra. Sim. Só que isso não vai durar para sempre. Na pandemia, se eu não me engano, acho que foi na pandemia, estava 2% a Selic, era ou não era? Não lembro. Onde você vai render seu dinheiro E quanto com que era o valor 2% do ao ano? contrato? Quanto você vai ganhar? O aluguel você vai te dar pelo menos 0,5%. Cara, Sim, eu até tô perguntando isso daí porque me veio a história da pandemia na cabeça. Porque durante a pandemia, né, a gente tá falando de um passado que todos nós Recente, presenciamos, né? Passado recente, mas que para o nosso negócio ele foi impactado diretamente. Se mudou muita coisa do nosso negócio. Até da forma dos apartamentos serem concebidos mudou por causa da academia, por causa da pandemia, porque as pessoas começaram a dar valor, por exemplo, ao terceiro dormitório, a ter home office, Sim. fazer o home office, né? Começaram a valorizar um espaço, um escritório dentro do apartamento. E a gente escutava muito assim, eu perdi dinheiro com o imóvel, porque eu tive que vender o meu imóvel mais barato. E na minha cabeça, o que eu falava para as pessoas quando me contavam isso, eu falei assim, não é que o imóvel desvalorizou, é que você precisou vendê-lo mais barato. Isso, é necessidade. Porque você precisava de capital, né? Você precisava de dinheiro. Então, não é que o imóvel, eu concordo com você, não é que o imóvel parou de desvalorizar, ele estagna, ou ele começa, ele tá numa curva ascendente, daqui a pouco ela começa a ficar um pouco mais calma, né? Não fica aquela subida constante, mas ela não despenca. Sim. Ela não despenca porque continua sendo um imóvel. Se eu estou vendendo abaixo do mercado, é porque eu optei por vender abaixo do mercado. Não porque o imóvel vale abaixo do mercado. Exatamente. Pelo menos é um preceito que eu tenho na mas minha tá cabeça, certíssimo. que eu não sei se eu estou pensando errado. Não, está certíssimo, porque as pessoas precisam desfazer de um bem para comprar um outro. Sim. Ou precisou usar o recurso, enfim. Então, ela está fazendo o que a necessidade obriga. Então, ele vai falar, desvalorizou, porque na época, a pandemia fez muitas pessoas mudarem o conceito. Não, eu preciso agora ou mudar para o interior, porque agora não preciso mais trabalhar aqui. Então, foi um novo pensamento, agora voltou tudo ao normal, o pessoal Sim. retornando. Agora, as casas do interior já estão subvalorizadas lá, mas o pessoal que investiu lá, eu conheço muita gente que investiu, construiu casa e dobrou o patrimônio assim, rápido. Só que agora deu uma estabilidade, está muito caro. Aí chega... Vai ficar lá, não está caindo o preço, mas está lá, entendeu? Gente, é certo falar em cima de tudo isso que vocês estão falando que, tô achando super legal. A venda, essa negociação de estúdios é uma venda muito mais racional do que uma unidade comum, né? Porque hoje em dia a gente encontra muita emoção numa venda de uma unidade com tamanho maior, né? Convencional, é a realização, é um sonho, coisa que a gente fala muito aqui, né, Rica? Sim. Diferente de tudo isso que a gente fala, é um bom negócio e ele parte com um cunho mais racional, né? Do jeito que vocês estão falando, né? É certo falar isso? É certo. Eu vou citar um caso bem famoso da Luciana Gimenez. Luciana Gimenez tem apartamento, ela tinha, né? Apartamento com o marido, depois que se separaram em 2018. O apartamento foi para venda, ficou 7 anos no mercado para vender. O valor dele, o que eles estavam pedindo, era 71 milhões de reais. Porque é um valor num lugar específico, perfil específico. É muito caro e demorou muito para vender, porque não é para qualquer pessoa morar naquele prédio. Existe esse detalhe também. Hoje Eu fiz proposta lá, não aceitaram. O perfil do comprador é muito específico, detalhado e tem que ser aprovado pelos demais proprietários do prédio. Ao ponto que ninguém sabe hoje em dia o valor exato da venda daquele lá. Hoje em dia, existem vários tipos de imóveis no mercado. Existe o comum, que é o barato, aquele que sem entrada. Existe o médio alto padrão. Existe o mercado de luxo. Então, cada um tem seu investimento, tem seu risco.
Depende do que você está pensando. Um cara que está comprando uma cobertura para morar ou para investir, eu recomendo ele falar, se o seu objetivo é morar, super vale a pena. Você vai se aproveitar do lugar, do luxo, do espaço, de tudo mais. Mas se a ideia é investir, eu recomendo estúdios. Tá? Leva direto para os estúdios. Sim. Mais fácil de vender. Se você comprou uma cobertura gastando 2 milhões para alugar ela, desculpa, você está jogando dinheiro fora. Eu compro 20 estúdios que dão mais renda que aluguel da uma cobertura. É mais fácil de vender. A rapidez. Porque o investidor ele está pensando em lucro. E lucro precisa de tempo rápido. Mas Mohamed, se eu comprar um apartamento, eu vou demorar para vender. Depende de que imóvel você vai comprar e onde quer. Não adianta você me comprar um móvel barato na hora da compra e na hora da venda, aquele que sai muito barato tem detalhe por trás. E vou pegar um gancho de novo de você. Assim, isso... um dos meus papéis aqui dessa vez geralmente eu pego esses ganchos porque acho que tem algumas coisas que vale a pena a gente sempre reforçar aqui com a equipe. Uma das diferenças... Aí, de novo, falo com você. Uma das diferenças que tem muito em relação a investir em imóveis e investir em CDB é a liquidez de se vender rápido. Né? Então, por exemplo, se eu estou precisando de capital urgente, imóvel não é a melhor opção. Porque eu não consigo vender um imóvel agora. Eu preciso... Não dá. Se eu preciso de capital, se eu tenho precisando de dinheiro agora e eu tenho um CDB, eu vou lá, resgato, estou com dinheiro. Eu tenho ações, eu consigo fazer isso. Eu tenho poupança, eu consigo fazer isso. Qualquer produto bancário, eu consigo... É liquidez, né? Liquidez. Eu consigo liquidez muito mais rápido, né? Giro de dinheiro muito mais caro. Então, colocar todo o dinheiro também, que nem o exemplo que você colocou, perfeito para mim. Porque você pegar todo o seu dinheiro e colocar em imóveis, você está travando toda a sua liquidez. Sim. Porque se você precisar do dinheiro, ele não vai estar tão rápido à sua disposição. Então... Voltando àquela história da cestinha dos ovos, balancear essa cestinha, né? Eu tenho bastante dinheiro. Então, se eu tenho bastante dinheiro e eu posso diversificar, devo, a palavra não é posso, devo diversificar, coloca nos imóveis para você ter essa estabilidade financeira, essa segurança que você tem a valorização de longo prazo, mas eu tenho produtos financeiros que me dão giro. Que se eu precisar de uma reserva emergencial, tanto que as aplicações do banco... Eu trabalhei no Santander, trabalhei na Caixa Econômica. Hoje é dia das descobertas. É verdade. Então, assim, Muitas. As aplicações, eles quando você vai comprar os produtos de banco, eles colocam assim, eles ainda vendem assim, reserva de emergência. Porque você aplica e pode resgatar em D mais 1. Né? Você resgata D mais 0, no mesmo dia o dinheiro está disponível. Então... Para o cara que é um pequeno poupador médio, ou um grande poupador, e ele tem essa noção de investimento, né, do que ele pode fazer com o dinheiro, e o Rafa estava colocando uma coisa do negócio da emoção, Rafa. Eu não acho que é só a racionalidade, mas num estúdio, às vezes o corretor ele é muito mais consultor do que corretor. Porque ele não é só vender apartamento, ele precisa vender mercado financeiro. Ele precisa vender investimento. Quando a gente vai vender apartamento para morar, é muito bom. Sim. É fácil. Porque sonho, tudo é segurança, é lazer. E você sabe onde você quer. Isso não importa. O investidor não quer saber. O investidor não quer saber. Sim. Tem muita coisa que para o investidor não faz sentido. Então, o corretor, de novo, conversou com o cliente, é perfil de investidor, é outro discurso. Você precisa ligar o seu modo cano de mercado financeiro, modo Mohamed, de empresário financeiro. Agora eu vou falar sobre financeiro. Eu não sou papel de ensinar no muito certo, né? Exatamente. E aí... Desculpa, Rica, perdão. Qual é o perfil desses clientes que compram os estúdios hoje dentro da empresa? Boa pergunta. O perfil assim que eu vejo assim no dia a dia, o Mohamed pode falar também, eu vejo mais o investidor. Assim, é o perfil da pessoa que já começou, já tem algum outro imóvel, quer se lançar nessa área aí, tá? Então ele é bem centrado, ele vai fazer conta porque ele quer saber isso, aquilo, ele vai pesquisar os concorrentes que tem na região, etc.
mas ele é o perfil mesmo de investidor. Mas o investidor não necessariamente... Porque às vezes a gente fala a palavra investidor, a gente pensa Não. automaticamente numa pessoa de 50 anos. Não, 60 não. anos. Tem Jovens. investidor de 20 anos. 20 anos. Eu atendi muitos assim, 20 anos. Fala assim, ó, eu moro ainda com meus pais, mas eu quero investir. Startups. Olhar para o futuro. Olhar para o futuro, exatamente. É isso. De repente, eu tenho um apartamento aqui, tá alocado, mas depois eu quero morar nesse bairro, depois eu quero mudar no outro, mas eu tenho um local para eu morar. Ou, enquanto isso, ele deixa lá o dinheiro rendendo. E o que faz um estúdio? Eu vou sair daqui, vou falar depois com o Ricardinho, falar com vocês que eu quero começar, né? Já temos o Praça Patriarca. Bora lá. Pois é. Mas o que faz um estúdio vender rápido? É a localização, é o preço, é a área de lazer? O que é? O que faz ele realmente... Você foi direto ao ponto, não precisa nem mais responder. Você já falou tudo, Rafa. Falei? É a localização primeiro. Por quê? Se você compra numa boa localização, a chance de você ter esse imóvel locado ou vender ele rápido, como o Ricardinho falou, fazer dinheiro rápido, é muito mais fácil do que você pegar e comprar num local que não seja bem localizado. Primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, uma área de lazer. Se ele tiver área de lazer, melhor ainda. Você vai ter lá todo o seu conforto, um apartamento pequeno ainda e você vai ter o lazer. E o preço é o essencial. Se você tiver preço bom, tudo que você compra bem, você vende bem ou ganha mais. É isso. Esse conjunto. É o conjunto. A minha resposta vai mais para os corretores agora. Agora, a parte que mais me interessa, que é o braço direito da venda, eles fazem a parte mais pisada. A parte mais difícil é trazer o cliente para a mesa da negociação. Sim. Depois dali, a gente senta, digo, pela experiência, pelo feeling, por várias experiências de vida acumulada, você acaba colocando o perfil para o cliente e aí você começa a fazer da negociação. Então, agora, meus queridos corretores da JD House em especial e do mercado imobiliário em geral, na hora que você está com o cliente na mesa, pergunte para ele para você definir 2 perfis importantíssimos, que a origem de tudo isso eu aprendi com meu avô, não foi nem com o mercado imobiliário. É um pobre, desculpa o português, não tem para onde cair morto. Tudo que tem na vida, 3, 4 mil reais, é um perfil. Outro tá com 1 milhão ou mais na conta, ou 500 mil para cima, é outro perfil. Então eu começo a dividir. Quanto você tem hoje para investir? Aí eu começo a divisão na minha mente. Ah, Mohamed, eu só tenho 20 mil, tenho 30 mil, tenho 15 mil. Quanto você ganha por mês? Ganho 6 mil, 7 mil, 8 mil. Então é um perfil A. Acima disso é perfil B. Então, presta atenção, corretor. Aquela galera que não tem para onde cair morta. Você fala assim, tudo que você tem na vida é 5 mil. Colocando eles na CDB não vai mudar a sua vida. Começando por aí, não vai mudar a sua vida. Você ganhando 7 ou 8 mil. Se você receber eles na sua conta todo mês, você vai gastar com pizza, vai sair com uma namorada, vai viajar, vai trocar de tênis, vai trocar relógio, vai gastar os 7 ou 8 mil. Ah, vou acumular. Mesmo que você vai colocando 5 mil todo mês na poupança ou até na CDB, você precisa de 20 anos para acumular alguma fortuna na vida. Então é o caminho mais complicado para ser rico. E qual é o caminho mais rápido, Mohamed? Pega os 5 mil que você tem, os 10 mil que você tem, coloca num apartamento HIS, no lançamento, especificamente como JD House, comigo, com o Cano, com o corretor nosso. Com esses 5 mil, paga a parcela de 800, 900 mil, 1.200 mil, 500, Nito vai aceitar. Nito tá aqui. Ninguém vai brigar com você aqui, a gente vai fazer de tudo para você fazer essa negociação. Em 36 meses, você recebe a chave de um apartamento de 300 mil. Desculpa, você começou com 5. Você gastou nessa caminhada 36, 40 meses, mais 40 mil. Deu mais 5, 45, 60, 70 mil reais que você pagou. Seu apartamento no momento da compra era 200 hoje, Praça Patriarca, 220 mil. Comprou na Praça Patriarca no lançamento 220 mil, você vai receber na chave por 300 mil. Você ganhou 80 mil, enquanto na verdade você investiu 70 mil. Ou seja, você está pegando o apartamento de bandeja. Não mora, aluga ou revende. Revende, ganhou 80, vende por 250. Você sai no lucro. Você começou a sair de pobretão, não tem para onde cair morto, para um cara que tem poder de 250 mil na mão. Aonde você consegue fazer essa política em 3 anos? Lugar nenhum você consegue sair do 0 para 250 mil em 2, 3 anos, que é o período da obra nossa. Agora, se o cara está com dinheiro acima, eu considero um investidor acima de 300 mil na conta.
Por quê? 300 mil eu falo para ele, não compra um apartamento, compra 3 ou 4. Mohamed, você é louco? Eu falo, eu sou louco mesmo. Vamos colocar 100 mil, entrada, no Madre de Deus, apartamento 280 mil reais hoje. Financia em 150 meses, taxa de juros 11%, você aluga ele, Airbnb, vai te dar 5 mil reais por mês. Só a parcela depois da chave vai, se você dá 100 mil, vai chegar em torno de 2,100. Você ainda está no lucro. Como o que sobra, você paga os outros 2 apartamentos na planta, no lançamento, em outra localização. Você diversificou a carteira, você não usou 100% do seu capital, por quê? Eu usei 100 mil para o Madre, certo? Sobrou 400 mil. Eu paguei 20 mil entrada no apartamento no Landmark Santa Cruz, por exemplo. Ou paguei 30 mil no Praça Patriarca. Ou peguei um apartamento, paguei 80 mil no Oasis. Que você vai receber a chave daqui 3, 4 meses. Então, daqui 5 meses está entrando mais renda para você. As 2 rendas pagam o terceiro que está no caminho. E ainda sobrou 200 mil, está no CDB. Que é o que a gente já até comentou aqui. Sim. Né? De pagar os imóveis com a própria renda Exato. que você acaba fazendo. É o melhor caminho. Agora, as pessoas não têm desculpa mesmo. Não tem desculpa hoje em dia de pensar, peraí, se eu aplico o dinheiro no banco, se o banco quebrar amanhã, tá com 2 milhões lá parado lá. E aí? Quanto você vai receber de volta daqueles 2 milhões? Se tiver na poupança, 100%. Então, mas a poupança vai te render o que por mês? Nada. Então, para você ser rico, tem que pensar. Aí, ó, uma coisa que me incomodava há muito tempo, no geral, no mercado imobiliário, tem gente que fala, não compra imóvel, vai alugar, vive de aluguel. Gente do céu, que absurdo! O cara que recomenda você aluga apartamento para morar, ele tem umas 10 que estão sendo alugados. Ele está ficando mais rico e o pobre continua mais pobre. Por quê? Você está pagando aluguel. Fala mais perto. Gastando todos os seus recursos financeiros em aluguel. Enquanto, por exemplo, você está pagando... Com isso, a gente paga 7, 8 mil reais para morar na Moca. Fala, gente, pelo amor de Deus, vem comprar no Madre, pronto para morar. Você gosta do Madre, hein? Eu gosto porque é um produto muito localizado, muito bem localizado, gente. Eu vou chegar pra você ainda. Você não vendeu o Madre esse ano? Pelo amor de Você não Deus. vendeu o Madre essa semana? Tá na melhor localização da Moca. No Dia das Mães. Olha, aqui nós estamos gravando na véspera do Dia das Mães. Você não vendeu o Madre? Então bora lá, bora agriciar o Maia aí. Deixa ele fazer o merchan do Madre. Eu vou perguntar uma coisinha aqui, porque você falou de umas coisas... Queria perguntar uma coisa pra vocês. Você falou, a gente tá falando de poupança, quanto vai render poupança. E geralmente quando a gente fala de investimento, Carol, a gente fala assim, um investimento bom, ele dá quantos por cento? 1%. 1% a gente tá falando de uma melhoria, tipo, é um investimento ótimo. Qual que é quando a gente fala de um aluguel, geralmente se faz uma conta muito parecida, né? Que um aluguel bom, ele representa tantos por cento de quanto eu paguei, né? Do apartamento. Qual que seria uma conta ideal, assim, para quem quiser, para um corretor que quiser dar uma... Fala dar pra você. Tipo um norte para um cara. Por exemplo, eu vou começar a investir. Tô indo no que você... Entrei na sua conversa. Poxa, eu vou começar a investir. Quanto que eu vou receber? Quanto que você estima que eu vou receber? Eu vou fazer uma conta de quanto eu vou investir versus qual é o meu retorno. Qual mais ou menos é uma taxa? Você acha que não seja cravada na pele, porque a gente não pode... Fala da última venda né? que fizemos lá no Passeio Santa Cruz. Pode comentar sobre esse caso. Então, é que o Mohamed vendeu 2 estúdios lá, para os clientes dele lá, aí na conversação, tudo, ele comentou sobre lucro, o que dava para fazer, a gente fez as contas, ele conversou tudo. É que vai depender muito, tá? Antigamente, se precificava em 0,5% o valor do aluguel do valor de um bem, tá? Que você pagou lá. Vamos supor que o apartamento custa 1 milhão, você vai alugar por 5 mil por mês, tá? Essa daí seria a renda. Só que hoje aumentou isso daí. A gente tá falando até às vezes 0,7, 0,8. Tem imóvel que dá para ganhar de 1% até mais que 1%. Vai depender. Por isso que chega naquela parte dos estúdios. O estúdio você consegue ganhar mais do que num imóvel porque o ticket maior. é menor. O ticket é menor. Eu conheço, a gente ganha 11 mil por mês. Então, um estúdio de 20 metros. É esse tipo de discurso legal, que eu tô jogando na mesa pra gente tentar costurar, porque ele vai fazendo mais sentido para as pessoas. Porque é automático. Aí você vai entender, vocês vão entender onde eu tô querendo chegar. Uma das coisas que vocês falaram aqui, o Rafa falou assim, o que o estúdio vale a pena? Localização, lazer e preço. Localização é um ponto extremamente importante e que as pessoas não entendem como vender. Porque para o investidor,
Investidor, tanto faz. A O localização para ele. O Lego, que não está bem assessorado, porque nossos corretores estão muito bem estruturados para falar, peraí, tá do lado da estação metrô Alto do Piranga. Não, desculpa, no sentido assim, acho que eu me expressei mal. Hoje a gente tem um portfólio de estúdios. Sim. Eu investir no meu estúdio, vamos pensar do que a gente tem na casa, no Madre, ou na Patriarca, ou no Anália Franco, ou no Alto da Boa Vista, ou no Butantã, dá na mesma, porque todos eles estão bem localizados. Sim. Para o investidor, eu sou um investidor que moro em Goiânia. Tanto faz para mim se você está no Butantã, na Patriarca ou no Alto da Boa Vista. Eu quero saber de rentabilidade. Então, como é que o corretor vai me vender isso daí? Nessas contas que a gente está tentando fazer aqui. Olha, você vai pagar X, a locação aqui você vai conseguir mais ou menos Y, mas o que você tem lá? Ó, é do lado do metrô Butantã, você tem a USP, papapá. A pessoa nem conhece Butantã, ela nunca foi, ela não sabe nem onde é São Paulo direito. Vamos colocar assim. Eu tô comentando essas coisas para vocês porque a gente está em vias. Acredito que o episódio deve estar estreando bem próximo disso daí. Vai ser uma campanha de estúdios justamente dessas pegadas também. Entendi. E uma das coisas que a gente falou é justamente isso. Ó. O investidor, ele quer comprar rentabilidade, ele quer comprar negócio, né? Se o negócio é bom na Anália Franco, tão bom quanto era na Patriarca, é bom na Moca ou no Butantã, para ele tanto faz. Você só precisa aprender a vender o negócio. Não o apartamento só. Sim. Não é só Muito o legal isso que lazer, você tá falando, não é Rica. só... O retorno do investimento. Exatamente. Tipo, quais são os melhores argumentos para se vender um estúdio? Vamos lá. Meu cliente está em Dubai, está no Iêmen, está no Egito, está na Arábia Saudita, muito além da Guiânia. O corretor tem que entender uma coisa. Vamos lá, muito além. O corretor tem que entender uma coisa. Primeira coisa, ele tem que se vender para o cliente e ganhar a confiança dele. Desculpa o senhor que está querendo investir R$1 milhão comigo, 500 mil, 300 mil, 200 mil. Meu papel, garantir a melhor negociação para o senhor. Esse é o percurso que eu sempre falo para qualquer cliente que vem através de um corretor que trabalha comigo. Eu não estou aqui para te vender um apartamento. Eu estou aqui para te fazer ganhar dinheiro. Porque enquanto o senhor está ganhando dinheiro, eu também estou ganhando. Eu ganho quando o senhor compra, eu ganho quando o senhor vende. Então, para eu ganhar e continuar ganhando essa confiança do senhor, para o senhor não me trocar por outro corretor, eu vou te colocar nos melhores investimentos que eu tenho na minha carteira. Eu vou ter que ser fiel a isso, vou ter que ser transparente a isso e falo por que eu estou escolhendo. E a escolha vai depender do valor que ele está querendo investir e a ideia dele e o conhecimento dele sobre o investimento. Vou dar alguns exemplos. Eu tenho um cheque árabe da família real da Arábia Saudita, está em negociação direta, estamos faz quase 4 meses, até teve que ligar para a embaixada aqui para resolver algumas coisas para eles, sobre a empresa, para eles ganhar, porque eles não conhecem, eles só conhecem um gerente de vendas falando em árabe que ele representa diálogo para quem está querendo comprar do mundo do Oriente Médio. E quando eu conversei com ele, ele falou, Mohamed, eu vejo suas campanhas há muito tempo, vários vídeos seus, eu acabei de chegar, tô vendo você pelo Instagram. Ele é um dos meus seguidores no Instagram, não sei nem quem é, até porque eu sou pouca gente. Eu não sei quem é. E ele não quis revelar. Eu respeito muito os segredos dos clientes. Mas vamos lá. Se eu fazer meu cliente comprar o produto certo, ele vai ganhar dinheiro, ele vai repetir a compra comigo. Exemplo, o cliente que a gente atendeu, eu e o Cano, faz 10 dias, mais ou menos, ele começou com Madre, mais uma vez. Ele comprou no Madre, ele queria tudo residencial, queria apartamento grande, chegou com essa ideia. Eu falei, peraí, não é assim que a gente começa. E fez exatamente na prática tudo o que eu falei na mesa aqui. Comprou uma unidade não residencial no Madre, depois levei ele para o Passeio Santa Cruz, porque o Madre já vai estar alugado, começa a render e vai ajudar ele a pagar as parcelas do Passeio Santa Cruz. Quando ele conheceu o Passeio Santa Cruz, levou as 2 unidades. E estamos negociando lá na Alto da Boa Vista. Tá? Então, meu papel como corretor, como gerente de vendas, como coordenador, na hora de atendimento, deixa isso bem claro, que eu sou seu funcionário, eu vou colocar todo o meu conhecimento, todo o meu poder dentro da empresa ao seu favor. Exatamente. Eu estou aqui para garantir para você o melhor preço sem sacanagem. Às vezes a gente perca a venda porque ele não quer abrir a mão de R$500.
de R$1.000 da comissão. Eu falo, gente, comissão 1.2, comissão 1.7, comissão 2.2 é coisa relativa da negociação e da venda. Só que a fidelização daquele cliente que daqui do nada o cara tá te ligando, minha irmã tá querendo comprar, isso vale muito mais daqueles dos... A gente teve um episódio aqui, espero que vocês tenham assistido, de 2 clientes, um casal de clientes que veio com a corretora aqui. Muito legal mesmo. Muito bom. A esposa do cliente falou exatamente o que você está falando. Ela falou de fidelização, que a corretora fidelizou ela, e ela usou uma palavra, eu não lembro a frase exatamente, mas a semântica do que ela falou assim, que a corretora, uma das coisas que ela mais gosta na corretora, do atendimento da corretora, é que ela é preocupada com o sucesso deles. Sim. Ela vibrava com a felicidade nossa. Sucesso, é isso que tem que passar. Ela agradeceu a corretora pelo sucesso que eles tiveram de vida. A Stephanie da Luana. Que ela ajudou a construção desse patrimônio, né? Ela entendeu a necessidade, ela entendeu o problema e ela vem fazendo exatamente o que você falou. Ela vem oferecendo todos os produtos, esse não caixa, esse vai, esse pega, esse não pega, não sei o que lá. E ele foi construindo um patrimônio. Foi muito especial mesmo, viu? Super contentes com o atendimento dela. Não trocam, não vou trocar ela por nada nesse mundo. Mas ficou evidenciado. Credibilizou, que o que você né? tá falando não é um papo de vendedor. Os clientes percebem isso. Né? E é muito legal isso daí. E ainda queria bater nesse ponto, porque na hora que a gente realmente se preocupa com isso, para mim, para qualquer um, o endereço continua tanto fazendo. Porque se eu conseguir explicar para o meu cliente investidor, vamos colocar que agora a gente está falando de um investidor propriamente dito, de que, olha, um produto na Patriarca é tão bom quanto um produto no Alto da Boa Vista. Mas a Patriarca é na Zona Leste e o Alto da Boa Vista é lá na Zona Sul. Não, eu vou para o Alto da Boa Vista, peraí. Você precisa aprender a defender o negócio, né? Não é só o prédio, o tijolo. Você precisa aprender a defender negócio, né? Então, eu acho que tudo que a gente está conversando aqui, toda essa construção de pensamento, para todo mundo que estiver escutando vocês, né, a gente, vai dando uns estalos, né? Assim, Insights. Assim, a abordagem das pessoas vai ser diferente. Faz mesmo. Não é apresentar. Estúdio não se apresenta que nem se apresenta apartamento. Não, é bem diferente. É outra pegada. Porque a gente não tem nem decorado quase de estúdio. Em cima disso aqui. Não adianta muito. Eu achei o exemplo que ele usou fantástico. Sim. E faz total sentido. Vamos lá. O cliente, ele não sabe realmente o que é a diferença entre Praça Patriarca, em que está um custo financeiro, lucro financeiro, e Alto da Boa Vista, por exemplo, ou Butantã. Os 3 têm público. O público da Zona Leste, diferente do Alto da Boa Vista, diferente do Butantã. Que é diferente do Ipiranga. Sim. Exato. Que é diferente do Aí voltando pro meu Madre de Deus, que eu amo tanto até a gente zerar. Mas eu queria te fazer uma pergunta antes. Desculpa cortar teu raciocínio. Bora lá. No meio de todo esse processo, faço a pergunta para todos vocês. Quais são as dúvidas mais recorrentes que o cliente tem? Que são aquela coisa, sempre assim. Geralmente, assim, no meu caso, que eu vejo, assim... Qual o valor? O que pega sempre na negociação é preço. Eles querem sempre pagar um valor que já não existe mais, sabe? Assim, a construção ele não importa muito. Ele quer saber de preço. Só que ele acha que o valor do metro quadrado... A questão é assim, a pergunta é qual é o valor do metro quadrado? Mas calma, doutor, vamos conversar aqui, senhora... De qual unidade? Deixa eu explicar meu projeto, tudo, meu produto, o que é, como que é. Não, eu quero saber o valor do metro quadrado. Mas não, porque eu vi ali o metro quadrado. Então, assim, o que pega mais hoje em dia mesmo é o metro quadrado. Só que eles querem vir com metro quadrado de 3, 4 anos atrás, que nem existe mais. Putz. É só isso que a gente está sentindo muita dificuldade, tá? E hoje, essa questão que nós estávamos conversando aqui sobre estúdio, HIS, HMP, enfim, essa modalidade está muito na mídia hoje, tá? Então... os NR, que ficou um pouquinho para trás, porque tinha dado... Mas vai voltar isso daí novamente, porque as empresas... O que está acontecendo? Não consegue mais parar. Eles estão com... A mídia está colocando medo nas pessoas, então eles não entendem e eles acham que tudo isso daí é coisa que as construtoras estão tentando forçar a goela abaixo deles, e não é, entendeu? Não, porque isso não dá... E aí quando você vai explicar, ele já está mais irredutível o perfil do público. Eu estou notando isso até... A gente
fala para os corretores aqui, eu vou emendar um assunto no outro aqui, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim, não quero vender um corretor, fala, não quero vender o estúdio, ganho muito pouco, não sei o quê, não dá muita atenção. Só que se ele vender 5, 6, 10 estúdios, ele vai ganhar muito mais do que vender um apartamento normal, tipo. E tem mais público, então é mais fácil você vender, achar esse público do que ficar procurando só um apartamento de valor agregado maior. Então eles se esquecem. Geralmente um cliente que compra 1, 2, 3, ele compra 4, 5, 6. E eu vendi para cliente landmark que comprou estúdio também, entendeu? Porque ele vem... É mais fácil fidelizar um cliente que compra estúdios do cliente que compra unidades convencionais? Assim, é meio que equilibrado. Se você fizer um bom atendimento tanto para um quanto para outro, você vai ter o cliente para sempre. Transparência. Para sempre. Eu tenho vários clientes que compram muito comigo porque ele já comprou um apartamento de estúdio, comprou de 60, comprou de 100, então eles voltam. Se você atende bem, ele vai voltar. Agora é lógico que o investidor, ele pegou a confiança, como o Mohamed mesmo falou, ele vai estar sempre com você. Com o caso que aconteceu aqui, que vocês fizeram por ele vai estar sempre com você. Você não está enganando ele. Você ganha menos às vezes, mas você vende mais. E esse aqui eu ganho um pouco mais, outro ganha um pouco menos, mas enfim, você tem que atender ele bem, deixar ele feliz, que ele vai voltar. E qual a melhor oportunidade para quem entender o episódio de hoje, quem entender esse mercado de estúdios? Qual que é o filé aí que o cara não pode perder, que ele tá aprendendo aqui hoje? Fala, Mohamed. Assim, cada região em São Paulo ela tem seu público, então qualquer investimento, desde que seja num prédio muito bem estruturado, muito bem construído, não vai dar problemas de infiltração, de barulho, de não sei o que é aquilo que a gente está vendo bastante reclamações no Reclama Aqui da Vida, desde que seja perto de um transporte público. A galera que vai na linha vermelha normalmente são clientes do Brás, que vêm de outros estados para comprar produtos daqui para levar para fora. Ao invés que ele fica no hotel gastando R$1.000 por noite, ele fica no Airbnb, no Madre de Deus, gastando R$300, R$400. Ou na Praça Patriarca gastando R$300. Agora, se ele é cliente executivo que vai fazer negócios com alguma empresa chique na Faria Lime, aí vai no Butantã, vai no Gran Real da Boa Vista. Ele vai procurando bairros, ou vai no Dom, por exemplo, o nosso. Então, invista, porque independente da localização que você está investindo, vai ter público para o seu produto. Invista na unidade SHS se você está pensando na locação mensal fixa. Invista no não residencial se você está pensando no Airbnb. Se você está com medo de investir por não poder administrar, procure as empresas especializadas no ramo, igual Yuka, Charles e tem outras. Basta entrar, fazer uma pesquisa rápida no mercado, conversa com todas e analisa as propostas e escolha a melhor. Começa com R$5.000 se você tem hoje. Saia do aluguel daqui 3 anos, que você está se esforçando durante um período de construção, garante para você chave de um lar seu, endereço fixo seu, muito melhor do que você vive num apartamento, que você pode perder emprego, não tem como pagar aluguel, você pode ficar doente, não tem como pagar aluguel, o cara vai querer vender, você acabou o prazo, e enquanto você aluga num lugar, você acaba basicamente assinando contratos com tudo ao redor do seu endereço. Você tem contrato com Vivo, ou com Claro, ou com NET, com TIM, com a academia, com a escola das crianças, com o local do trabalho, com o restaurante, é o seu convívio. É horrível você estar acostumado com um lugar, do nada o dono bate na sua porta, preciso vender o apartamento, e você tem que sair. Se você está feliz hoje pagando aluguel 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, pense que você perdeu oportunidades reais de mudar de vida, de ser rico, de ganhar, de morar bem, comprando um apartamento no lançamento. Se você ganha pouco, tem pouca entrada, compra lançamento. Ganho pouco, Mohamed, eu vou gastar metade da minha renda num apartamento na construção. Boleto é vida. 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 Tijolo é o melhor investimento hoje em dia. Tijolo na mão, boleto no bolso, vai pagando que você vai mudar de vida, vai ser rico. Agora, vivendo de aluguel por resto da sua vida, não recomendo para ninguém, seja para morar, seja para investir.
procure a construtora que tem história no mercado. Sinto muito, tem estruturas que nem histórico. Tem problemas judiciais, que estão indo para falência, que estão com produtos horríveis no mercado, por aí. Está vendendo mais barato porque tem alguma coisa... Então estude muito bem. Não adianta você sair por aí procurando um apartamento com 20 corretores. Esse é recado para os clientes especiais. Um corretor te basta, desde que ele te atende da melhor forma, sendo transparente. Preparado para esse momento. E para os nossos corretores, estudem os produtos. Pegam um dia, vai conhecer a linha vermelha, vai na linha verde, vai na linha azul. Não tem tempo para sair andando, abre o book, começa a olhar. Entra lá no site da Diálogo, lá pronto para morar, tem 1, 2, 3. Em obras tem 1, 2, 3. Lançamento tem 1, 2. Temos tudo no site, temos tudo na mídia. Os gerentes todos estão preparados da empresa para ajudar. E conhecimento é 100% de negócio de sucesso. Se o corretor sabe, ele consegue e alcança. E é isso. E você, Cano, tem algum negócio que você recomenda? Claro que tem. Pessoal, é só vocês olharem aí, corretor, vocês estão trabalhando aí com a gente há um tempo aí, ó. Otto de Ipiranga, vamos lá. Mais um lançamento chegando aí, ó. Mais um lançamento chegando em breve aí. Em breve vocês vão saber boas notícias aí, hein? Para esse ano ainda, tá bom? Aí ó, sim. Landmark ainda tem bastante unidade para vender. Bosque, Passeu. O Walk tá acabando, vendemos quase tudo lá. E vamos para cima, tá? Tem uma coisa, Rafa, que só para... uma coisa que você falou eu conheço um cara, que tem 3 filhos, que acabaram de ficar maiores de idade, que eles vão querer sair de casa logo, e aí eles vão morar em estúdios. Eles vão começar a pagar um estúdio. Só passa o WhatsApp. Na hora que eles se tocarem, eles vão falar assim, acho que eu vou assistir esse episódio. Eles vão assistir, com certeza. Amém. Claro que vai. Falar assim, acho que eu vou fazer isso também. Acho que eu vou comprar um estúdio e daqui 3 anos... Não, menos ainda. Vai ter um casal que vai estar É tudo no Ipiranga. A Diálogo antecipa. de casa. Você tocou nesse assunto. E aí você... a mãe vai falar assim, foi sua culpa? Nessas conversas eu já falei, ó. Boa culpa já isso, né? tem um a caminho lá, né? A gente já tem um para conta deles. Agora eu falei assim, ó. Vocês ajudam a gente, estuda, trabalha aí que a gente tá fazendo a nossa parte. Quem sabe ele já não botei um para cada um. E aí, tudo tá, no Ipiranga, né, Tudo no Canão? Ipiranga. Tá lá. E, Rafa, eu queria até falar de 2 específicos, porque quando a gente está falando dos estúdios aqui, a gente sempre falou de tickets baixos. Mas acho que vale a pena todo mundo sempre prestar atenção que nós não temos só estúdios de ticket baixo. Nós temos 2. Temos. Os tickets não são baixos e são tão bons quanto, desde que a gente consiga entender o perfil do nosso cliente. Você colocou muito bem a história de converse, entenda o perfil, porque nós temos o Dom, nós temos o Okena, né, que são estúdios também, um em Moema, um na Vila Nova Conceição, que fogem aos R$200 mil, né, da Patriarca, mas que são produtos tão rentáveis quanto, né? Então, são clientes específicos, são produtos específicos em localizações fenomenais, né? Então, que às vezes a gente não consegue vender simplesmente porque a gente não entende, a gente não sabe como vender. Então, acho que convida, do mesmo jeito que vocês convidaram, convida a todos, né? Todos que estiverem assistindo, conheçam esses 2 produtos também, coloquem eles também na carteira de vocês. Por favor. Como opção de estúdio, porque vale a pena, né? A gente tem um histórico, principalmente, acho que até no Dom, acho que é maior até que no Okena, de muitos expatriados comprando no Dom, né? Estrangeiro, agro, né? O pessoal do agro, o filé. do interior. É o filé. Querem as melhores É localizações. E sabe alguma coisa, Rica? Assim, ó, o Natal. O Natal fica tão feliz quando no Natal eu tenho um cliente que vai lá pro Dom. Por favor, você consegue ajudar lá? Gente, leva o cliente, fala o Natal, preciso da sua ajuda. Fala com o Leandro também. Leandro, tô com um cliente lá pro Dom. Vai lá me ajudar. Eles vão chamar Rafael Narras, vão chamar Wagner, vão chamar quem for necessário lá naquele momento para fazer aquela negociação perfeita. Então, o atendimento diferenciado. Para o produto diferenciado e tem público muito seleto. E aquele público é o melhor que tem na carteira de corretor. Se corretor tem cliente daquela galera que está de olho no Dom ou na Okena, ele pode vender o restante dormindo. Exatamente. É isso aí. E eu também tenho um recado. Você que está assistindo o JDcast, independente se for corretor ou um cliente final,
compre um estúdio na Diálogo, na JD, que você vai fazer um grande negócio. Não é verdade, Ricardinho? De preferência com o Mohamed. O Mohamed Cano. De preferência. Olha, e a gente queria agradecer a vocês aqui, ó. Opa, a partir desse parabéns. momento. Obrigado aí, viu? A gente é ruim de Obrigado falar aqui, mesmo, né, viu? mas- Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Valeu. Vocês são membros Já sabe quem vai levar essa caneca. Membros honorários aqui É Mohamed, vai levar. humilde conversa, essa brincadeira aqui. Obrigado, séria, Henrique. essa brincadeira séria que a gente faz aqui, mas acho que eu particularmente gosto bastante desses episódios aqui, que acho que esses que a gente tem a oportunidade de realmente trazer mudanças de discurso para as pessoas, elas entenderem uma forma diferente de vender uma coisa que elas já fazem todo dia. Novos pontos de vistas, né? Exatamente, acho que é a melhor palavra. Um ponto de vista diferente de você vender uma coisa que você vende diariamente, eu acho sempre muito rico, muito rico. Então, eu particularmente agradeço de coração, né? Eu falo isso aqui, de coração a vocês dois por terem vindo, porque tempo, a gente estava falando lá, tempo é o nosso maior problema aqui, então, de vocês terem se dispostos a virem aqui passar essa 1h30 aqui com a gente, batendo papo. Valeu mesmo. Muito especial. Obrigado, Cano. Obrigado, Foi um Mohamed. prazer aí, desculpa, já tivemos alguns convites, não deu certo, mas dessa vez deu certo. E tá Agradeço. sendo muito especial. E que seja útil para todo mundo aí e ficamos felizes aí com o bate-papo aí. Legal, obrigado. Tenho certeza que vocês enriqueceram muito o episódio de hoje, trouxeram muita experiência. Eu tenho certeza que vai dar um plus a mais para todo mundo trabalhar e dar uma atenção especial para os estúdios. Quero deixar meu agradecimento no primeiro lugar para o Eduardo Mora por ter topado a ideia de vocês do JDcast. Veio a evolução dele desde o primeiro episódio lá com o Peixoto até agora. Espero que a gente tenha agregado algumas informações. Quero agradecer meu chefão para ele não brigar comigo depois, Aguinaldo. Obrigado, Aguina. Beijo, Guina. Sempre pega lá no... Quero agradecer o Alan também, tá fazendo um trabalho fantástico desde que ele assumiu a nossa diretoria, tá? Ele é o primeiro a chegar, o último a ir embora. Quero agradecer vocês pelo bate-papo. Meu amigo Cano, quando você falou para mim que o convidado é Cano, eu falei, meu parceiro, meu amigaço, acabamos de vender junto aí. E é isso, acho que estamos no caminho certo, tá? Quero agradecer o nosso amigo aqui por trás da câmera também, o Nito, que está só ouvindo nossa gritaria aqui, nossas risadas. Obrigado aí, Nito, tá por trás também das câmeras aí, nosso amigo Oculto. Então, não precisa... Obrigado você, nosso Obrigado aí, árabe. espero que dá tudo Nosso certo. árabe tão querido. Em nome da comunidade árabe, agradeço a Diálogo de Engenharia por abrir essa porta pela minha comunidade, Uma que declaração bonita. a comunidade árabe realmente, eles se encontraram, eles estavam passando por essa dificuldade, porque a grande maioria não fala bem português. Eles também ficam com receio, será que é isso mesmo? Inclusive, até eu fui parado num cliente, o dono do restaurante árabe lá do lado do Landmark. Mohamed, é verdade essas propagandas que vocês fazem? Ele estava na dúvida. Falei, é verdade, cara. Quer comprar agora, a gente assina agora. Então, eu acho que é importante isso, a ideia. Quem me incentivou foi Aguinaldo. Aguinaldo é por que você demais. não faz em Eu árabe? sou apaixonado por ele. Então ele pegou no pé da gerência toda, cada um acha alguém que fala japonês, chinês, para a gente conseguir chegar nas comunidades. Eu acho que isso acabou trazendo frutos para a empresa, aumentou bastante nossas vendas de comunidades que vêm de fora e a gente está muito feliz porque, pelo incrível que pareça, sendo gerente de vendas ou corretor, eu fico muito feliz no momento de assinatura de contrato, dar aquele abraço, parabéns, eu vendo os olhos dos clientes brilharam. Parece que todas as vendas sempre é a primeira. Essa é a minha missão. Parabéns, Mohamed. Que Realizações. bonito. Caramba. Tá demais. Obrigado. Pessoal, agora para encerrar aqui, ó, eu devo agradecer aí a Até bateu minha os tambores, ó. minha parceira, a corretora, veio para a corretagem também, tá? Agradeço aí pela força, pelo apoio, pela parceria. Seguimos juntos aí sempre. Eu te amo aqui, ó, em público para todo mundo. Que lindo! Aqui. Que Um grande lindo! beijo para você. Elô, você é a grande mulher da minha vida. Meus filhos. Arrasou, Obrigado, Elô. Também quero pessoal. agradecer minha equipe, gente. Sem equipe a gente não é nada. A gente não Exatamente. chega a lugar nenhum. Corretor, a peça-chave na JD, no crescimento da Diálogo Engenharia e na carreira de qualquer gerente. Gerente sem equipe é nada. É isso Não aí. adianta, a gente sabe tudo que precisa, mas sem corretor. Então, agradeço imensamente todos que trabalham comigo,
que me aguenta, porque eu sou difícil também de lidar. Cara, e eu quero agradecer aqui, ó. Eu quero agradecer a você que assistiu esse episódio, você que abriu tua mente, você, Ricardinho, que me ama, me aguenta e topa as minhas loucuras. Você também, viu, Fê? Que tamo junto sempre nessa criação. E esse trabalho que eu amo tanto, estar com vocês toda quarta-feira pra mim é um presente e parabéns aí. Obrigado. Vocês são homens de negócio, mas homens de família. Obrigado. É isso aí. Deixa eu ligar. E pra você que tá assistindo, não percam, próxima quarta-feira, um episódio quentinho, novinho, conteúdo de qualidade. JDcast, 8 horas da noite. Não percam. Valeu, até o próximo! Uhul!